Gente, vamos continuar, né? Do capítulo 1, vou mostrar a tabela. Eu lembrei o que eu queria dizer aqui e vou ter que dizer porque é muito importante. Essa parte aqui que Jesus Cristo fala, ó. Ele fala antes assim, ó, que ele é o que vivo, né? Eu vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Já na tabela eu explico isso aqui, essas chaves da morte e do inferno, mas antes eu quero adiantar uma coisa para vocês. Paulo diz em uma das suas cartas, que eu não lembro aonde, mas eu acho que eu já até mostrei isso para vocês, que se Jesus Cristo não ressuscitou, não que ele duvide, porque alguns estavam perturbando os irmãos da igreja, dizendo que né, já tinha havido ressurreição, que não havia ressurreição, acho que foi isso, não havia ressurreição dos mortos. E aí Paulo diz, ora, se Jesus Cristo não ressuscitou, então não tem salvação para ninguém. A vida da gente se resume nessa vida aqui. Então vamos comer e beber. Ele fala assim, ó, então vamos comer, beber e deixar tudo para lá. Não que ele tivesse duvidando, né, da ressurreição de Jesus, nem que tivesse convidando as pessoas para comer e beber. Ele estava só usando a lógica, tá? Que a gente está perdendo tempo vindo para a igreja. Ele quis dizer que a gente está se reunindo para quê? O que a gente entende, gente? Que a salvação, Jesus Cristo só pôde dar pra gente, ele viveu em santidade, mas ele morreu e ressuscitou. Porque se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, não teria salvação para ninguém. É por causa da morte e ressurreição também. O que isso mostra pra gente? Nos lembra que entre a morte e a ressurreição não pode haver essa questão de já estar no inferno ou já estar no céu. Porque se já estivesse no céu logo após a morte, Paulo não diria que a gente teria que esperar pela ressurreição para que houvesse algo após essa vida aqui, tá? Aproveitando para explicar isso. Agora, na tabela eu explico. E quando eu falei para vocês também, deixa eu explicar outro detalhe, é que... outro detalhe, eu quero que eu ia dizer, outro detalhe, gente. Sim, que quando eu falei para vocês que Deus, o remanescente, é o povo que da igreja, né? Dos que estão fazendo a vontade de Deus. Eu não estava apontando para uma denominação. Por exemplo, só existe uma denominação que vai se salvar. Tá? Não é isso que eu quis dizer, não. Nas denominações sérias que pregam o evangelho mesmo, que pregam o evangelho, que a gente sabe que não são todas que pregam o evangelho, prega com a Bíblia, mas não prega o evangelho, não são todas que pregam o evangelho. Dentro dessas, assim mesmo, muitos serão salvos e outros se perderão. Então, o que eu quis dizer foi isso, né? Não estou dizendo, não estou apontando para a salvação dentro de uma denominação única e exclusivamente, não, tá? Eu estou explicando porque a forma como eu falei pode ter dado esse entendimento. Vamos para a tabela aqui. Olha o que diz aqui na tabela. No versículo, já no capítulo, né? Versículo e capítulo, eu vou ter capítulo 1, versículo 2. Diz a expressão seguinte: testemunho de Jesus Cristo. O que é isso? Isso, testemunho de Jesus Cristo, é a mesma coisa que espírito de profecia. Então, Deus não deu o testemunho de Jesus para João e ele notificou. O que significa isso? São profecias relacionadas a Jesus, que também, esse testemunho são profecias, que também significa espírito de profecia, né? Deixa eu ver aqui. E o que é espírito de profecia, Gislaine? A gente pode dar uma definição, pelo que a gente compreende, ó. Ato de crer no testemunho que Deus deu, que Deus de seu filho deu. Vou repetir. O que é espírito de profecia? Ato de crer no testemunho que Deus de seu filho deu. Esse em si mesmo tem o testemunho. Aí você vai para João, vamos ver. Aliás, as referências bíblicas, ó. Apocalipse
19:10 e 1 João 5:10. Esse aqui você anota e você depois vai pesquisar, tá? Eu tô colocando assim para eu não ficar para lá e para cá e o vídeo ficar cansativo. Mas anote aí, Apocalipse 19:10, que está se referindo a espírito de profecia, tá? Você vai encontrar aqui, e aqui foi a definição que eu coloquei, e você vai ver que essa definição está de acordo em João 5:10. Aí o que foi que eu fiz? Eu escrevi aqui João 5:10. Olha o que João fala no 5:10. Olha só. Quem crê, 1 João 5:10, é bem pouquinho antes do Apocalipse, é o mesmo João que escreveu o Apocalipse. Antes do Apocalipse vem Judas, e antes de Judas vem 1 João, 2 João e 3 João. Em 1 João 5:10, você vai ver João dizendo o seguinte, ó: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Ou seja, quem não crê no testemunho que Deus deu de Jesus, é como se estivesse chamando Deus de mentiroso, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Ou seja, a mesma referência do versículo 1 do Apocalipse. Ali no Apocalipse, Deus está dando testemunho de Jesus Cristo para João passar para os servos. E o que é, onde, e como que é esse testemunho, gente? Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Tem aonde? Em si mesmo. Por quê? Porque aceitou, acreditou, acatou. Então, tem em si mesmo. Aí você vai encontrar, né? Eu mostrei para vocês que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia que está no Apocalipse 19:10. Apocalipse 19:10, você vai entender que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ora, se o testemunho de Jesus está em mim mesmo e o espírito de profecia é a mesma coisa que o testemunho de Jesus, em mim mesmo está o espírito de profecia. Entenda que não significa ser profeta. É o que, gente? Aceitar as profecias das quais Deus deu. Então, é um espírito com entendimento de profecia acerca de Jesus. E aqui eu coloquei, ó. Seguinte. Testemunho de Jesus igual espírito de profecia. Logo, espírito de profecia significa testemunho de Jesus. Ora, se o testemunho de Jesus é espírito de profecia é o testemunho de Jesus. E se eu tenho em mim mesma o testemunho de Jesus, porque aceito o testemunho que Deus deu dele, logo eu sou um espírito, tenho em mim a consciência, o espírito de profecia. Então, o espírito de profecia não é alguém à parte. É cada um em si mesmo. Tem que ter esse espírito de profecia quando aceita. Tá? Então, tá aqui as referências, você vê a explicação. Esse espaço, virou aqui. Esse espaço aqui é na medida que a gente vai encontrando mais referências, a gente vai voltando para o capítulo 1 e vai preenchendo isso aqui. Porque no Apocalipse todo, ele tá cheio de referências da mesma coisa. Quando chegar no capítulo 2, aí vai ser a mesma coisa. Vou fazer a tabela com as referências e a gente vai preenchendo, tá, gente? No início fica pouco, mas depois vai preenchendo na medida que os capítulos vão se desenvolvendo. Agora aqui, no capítulo 1:4, vem a expressão 7 espíritos diante do seu trono. Estavam diante do trono. Aqui, ó. Santidade da igreja diante do trono e diante de Deus. Povo salvo. Esta é a definição. Agora, a gente vai encontrar a resposta do que eu digo aqui, ó. Apocalipse 14:5, 7:9 e Apocalipse 3:1. Você vai ver
que os salvos estavam diante do trono. Vamos lá. Agora, capítulo 1:5, né? Versículo 5 do capítulo 1. Primogênito dentre os mortos. Primeiro a viver, morto para o pecado e viver para o Espírito, para a justiça, ou seja, viver para a justiça, que Deus chama de justiça uma pessoa que vive a verdade, tá? Vive fazendo a vontade dele. Então, esse é justo, né? Então, ele é primogênito dos mortos, porque ele foi o primeiro a viver, a morrer para o pecado e viver para o Espírito. Isso você encontra em 1 Pedro, a confirmação, aqui a confirmação, 1 Pedro 2:24. Aí você vem para mais uma aqui, ó. Agora o versículo 5 fala: príncipe dos reis da terra, príncipe que traz sentença, juízo aos que rejeitam seu reinado, preferindo eles mesmos o reino da terra. Aí, reis da terra. Aqui você encontra a confirmação em Daniel 12:1 e 2, Apocalipse 6:15, 19:19. Aqui acho que é Apocalipse, eu botei a barra, mas eu não botei o Apocalipse aqui, viu? 19, aqui bote lá, deixa eu botar aqui agora, né, gente? Apocalipse 19:19, deixa eu ver se ficou. 19:19, Apocalipse 16:13 e 14. Daniel vai também falar do príncipe Miguel. Gente, Miguel é a figura de Cristo ali naquele momento, tá? Ele tá como príncipe, o grande príncipe Miguel. Ele está representando Cristo, assim como Moisés representou Cristo, sabe? A Bíblia tá cheia de representações. Então, Miguel, em Daniel 12:1 e 2, está representando Cristo. Vamos lá aqui agora. Agora no versículo 6, reis e sacerdotes para Deus, são todos os salvos. A referência está em Apocalipse 26, Êxodo 16:6, 1 Pedro 2:5. Vamos lá ver o próximo agora. Capítulo 1:10, dia do Senhor e voz de trombeta. Como os dois estão no mesmo versículo, aí eu coloquei aqui assim, tá? Para aproveitar o espaço. Dia do Senhor, dia de acerto de contas, juízo final. Joel 2:1, 2, 10 e 31. A gente vai encontrar mais, não se preocupe não, a gente vai preencher isso aqui. E a outra referência é o quê? Aqui eu botei dia do Senhor, né? E voz de trombeta. Anúncio da volta do rei, toque também para a batalha. A gente vai encontrar em Joel, cadê? Juízo final, juízo final eu já achei, né? Agora aqui é 1 Coríntios. 1 Coríntios 14:8. 1 Coríntios também 15:52, tá? Vamos lá. Vamos lá aqui agora. Foi o 10 que eu botei, né? Dia do Senhor e voz de trombeta. Agora aqui, no 12, versículo 12. 7 castiçais de ouro às 7 igrejas da Ásia. Apocalipse 1:20. Isso eu mostrei para vocês, né? E aqui, as 7 fases da igreja na terra. Estudo de Daniel, capítulo 9, 24 e 27. Você pode ler lá, mas quem não fez o estudo comigo pode ser que não entenda, mas isso está relacionado a 7 castiçais de ouro, as 7 fases da igreja. Ou seja, 7 castiçais, como eu falei, é uma fase da igreja. Então, Daniel aqui tá para afirmar só,
tá? Eu botei Daniel aqui, mas é só para afirmar que quem fez o estudo comigo vai lembrar que o mundo foi dividido em 7 tempos, em 7 fases. Então, como é que se diz? Castiçal por tempo. Vamos lá. Capítulo 1, ainda 15. Voz como a voz de muitas águas. Voz de Jesus Cristo igual à voz da multidão salva, porque defendem a mesma coisa. A igreja defende aquilo que Jesus Cristo defende. Então, é uma voz só. Não tem aquele ditado que diz assim, a voz do povo e a voz de Deus, só que não é o povo todo da terra, é o povo que segue as escrituras. É a mesma voz. Então, a voz de muitas águas, você vai ver mais para frente que toda vez que está falando de voz de muitas águas, está falando da voz da multidão dos salvos. Tá? Voz com a voz de muitas águas. Então, já falei, né? Jesus igual... Jesus e a igreja, uma mesma voz, águas igual a povo, em Apocalipse. Então, lá em Apocalipse 17, 15, vai mostrar que águas é povo, Apocalipse 4, 6, Apocalipse 22, 1. Tá? Vamos lá. No 15, né? Agora, o 16, 7 estrelas... Né? No mesmo capítulo tem 2 referências, aí eu botei as 2 juntas aqui. 7 estrelas, vamos ver primeiro. 7 anjos das 7 igrejas. Apocalipse 1, 20, isso vocês viram, né? E aqui, ó, espada de 2 fios. A espada que saía da boca, né? Saía da boca dele. Então, é palavra que mata. Ela tinha dois gumes, 2 fios. Pessoas, uns morrem para o pecado, outros morrem para o espírito. Então, quem morre para o espírito vive para o pecado. Aqui é invertido, tá? Então, por isso que a espada, que é a palavra de Deus, que sai da boca de Cristo, tem 2 lados, porque quem não aceita ela é morto para o espírito, e quem a aceita é morto para o pecado. Então, vamos lá. Agora, Apocalipse 1, 18. Tenho as chaves da morte e do inferno. Acho que essa é a última referência que eu coloquei. Então, é como se ele dissesse, tenho o poder de tirar quem? Os que obedecem. Tirar da morte, que é morte espiritual, e do estado de putrefação. Então, quando diz, eu tenho a chave da morte e do inferno, Jesus Cristo tem a chave para tirar. Ele tem o poder para tirar para aquele que quer sair, né? Tem o poder para tirar o estado de putrefação, que inferno significa estado de putrefação espiritual. Inferno não é um lugar, viu, gente? É um lugar sim, mas em si mesmo, é um lugar na própria pessoa, né? Uma condição dela. Contrário do que Satanás faz. E aí, para a gente ter certeza da explicação, você vai para Apocalipse 9:1 e vai ver que Satanás tem uma chave, que é a chave do poço do abismo, que é quando a pessoa entra no mais profundo do pecado. Então, quando ela faz a vontade dele, do maligno, ela está entrando no abismo. E essa chave ele tá. Então, você vai em Apocalipse 9:1, tá? Apocalipse 20, 14 também. Vamos lá. O Apocalipse 20, 14 vai falar... Tá, você dá uma olhadinha lá. Eu vou tentar lembrar aqui. Às vezes dá um nó na cabeça, né? É coisa, né, gente? Então, é isso aqui, viu, gente? Deixa eu ver aqui se eu acho. 20, 14. Aproveitar que dá tempo olhar pelo vídeo, né? Que agora até eu fiquei curiosa, porque é muito versículo... Muita Apocalipse 20, 14. Deixa eu ver, já tá ficando meio escuro aqui. Ah, tá. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, é neste lugar aonde Satanás joga a pessoa para que ela seja lançada no lago de fogo, entendeu? Então aqui, ó, e a morte e o inferno, que é uma pessoa morta espiritualmente em estado de inferno, foram lançados no lago de fogo, isto é, a segunda morte. Então aqui vai repetir, ó, e aquele
que não foi achado escrito no livro, nesse livro aqui. As atitudes não condiz com esse livro, é isso que está escrito no livro da vida. Então, esse está no estado de morte espiritual e putrefação espiritual. Repetindo aqui, quem é lançado no lago de fogo? Aqui, ó, lançado no lago de fogo. Então, essa é a chave que Satanás tem para lançar nesta condição de inferno, e a pessoa depois é lançada no lago de fogo, que eu também já fiz o estudo do significado do lago de fogo, que é essa situação aqui, né? Jesus Cristo disse que quando a tua mão, né, a tua mão direita, ele fala a mão direita, que está se referindo a isso aqui, gente, tá? Ao entendimento, não é a mão, literalmente, né? Daqui vai para o coração e daqui para a ação. Então, quando a tua mão direita pecar, né, você cometeu algum pecado, arranca, ou seja, se livra desse pecado logo, porque senão, gente, é como uma gangrena que vai, ó, tomando o corpo, depois fica nesse estado aqui de putrefação espiritual, começa por aqui, pelo olho direito, e o olho direito é o que não significa que tem que ser necessariamente com o olho direito, é aquilo que você olha, cata, né, observa, aceita. Na verdade, tanto o olho como a mão direita está se referindo a isso aqui, porque a gente pode pecar com a mão esquerda e com o olho esquerdo. Então, o fato não é nem olho nem mão, é direito, porque é o lado que é onde a gente emprega mais força. Então, a gente fica assim, nessa condição, e depois vai para o lago de fogo. Então, gente, é isso, tá? Aí depois, se deixa eu ficar assim, de repente, você precisa anotar os versículos, aqui, ó, anota, tá? E aqui você vai escrevendo, você pode pausar o vídeo, né? Pausar o vídeo para escrever as coisas. Aqui estão as referências do significado que eu dei, tá? Então, você pausa o vídeo, aqui pode escrever, ó. Aqui você escreve. E aqui também. Faz a tabela, porque depois a gente vai preenchendo aqui, confirmando. E preenchendo aqui, eu acho que eu vou colar outra folha aqui, ó. E seguir com essa linha, porque pode ter muito mais outros versículos, tá? Então, é isso.